Tersópolis Rondinelli e também Diogo Araújo, que é missionário. Muitíssimo obrigada, gente. Que bom que vocês estão aqui. Prazer é todo nosso, Dai. Exatamente, muito feliz de estar aqui com você. Vamos falar um pouquinho dessa cantata, que vocês vieram especialmente para essa cantata aqui da IPP, que vai ser uma cantata diferente, certo? Vai ter cordel nessa cantata, é isso? Toda certeza. Que né? bom! Gerou muito... A gente é cordelista, né? Poeta, de fato. A princípio, missionário, né? E eu acredito que aconteceu muito nessa perspectiva exatamente por causa de uma outra apresentação que nós tivemos, que foi exatamente onde a gente se conheceu, né, Sófocles? E a gente estava aqui na Casa da Rocha, a igreja do Zé Bruno. Tá. Tivemos uma apresentação juntamente com o Vavá Rodrigues, que foi o Alto da Paixão do Deus Homem, né? Uma apresentação espetacular, vocês podem assistir, né? Também está no YouTube, o Alto da Paixão do Deus Homem. E eu acredito que a partir daí foi quando se teve de fato essa ideia. Já tinha uma perspectiva de tentar fazer algo baseado no sertão, no Nordeste, né? Com ritmos, a cultura, focado nisso e um tipo de declamação, mas eu acredito que a partir desse alto foi quando teve esse start realmente. Ah, entendi, pastor. Então, assim, vai ser especial, né? Vai ser diferente com o pessoal que da IPP está acostumado, é isso? Pois é, a gente trazendo nosso jeito de falar, de caminhar, nossa cultura para cá é sempre bom, né? Você dormir no sertão do Seridó e amanhecer nos estudos da igreja de Pinheiro. Então, é uma alegria estar aqui. Vamos colocar na tela, por favor, aí, Mateuzinho, para a gente o convite para todas as pessoas que estão aí, está. Olha aí o convite, como ficou bonito. Ficou. O nascimento de Jesus, dia 14/12, às 19 horas, aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiro. Será um momento muito especial. Já ensaiaram? Já ensaiaram. Como foi esse ensaio? Me conta. Na verdade, aí. nós já nos apresentamos. Gente, eu tô atrasada. Ontem tivemos duas apresentações. Uma no presídio feminino, né? Foi até muito especial, né? No presídio feminino? Em qual? Feminino. Eu acredito que... Agora fugiu da cabeça. Aqui em São Paulo. Mas aqui em São Paulo. Tá. São Paulo. Tá. E também tivemos a apresentação no Terminal de Pinheiros. Né? Uau! No mesmo dia, exatamente. E como foi? Foi muito bom. Vamos começar no presídio, pastor? Como foi? Para mim foi bastante especial, porque eu nunca tinha entrado num presídio feminino, né? E lá ver elas prestando atenção, vibrando, batendo palma e também chorando, né? Então, para a gente valeu o preço, né? Assim, foi muito especial, foi muito especial. Foi muito especial. Lá E elas vieram falar com vocês depois? Teve não podemos ter aquele contato, mas só uma pausa e ver o rosto delas, né, chorando. E tinha emoção, né? E tinha nordestinas no meio. Então, imagina só. De certa forma, eu percebi que, principalmente elas, sentiram muito, né? O sotaque parecido com delas, o ritmo que é comum a elas. Então, percebemos que elas sentiram bastante. Né? Foi bem legal que nós estávamos saindo já por conta do horário, aí tinha umas meninas que não tinham participado. Eu disse, nossa, nós não vimos, porque nós estávamos trabalhando. Aí eu e o Diogo paramos assim, eu recitei uma poesia para elas lá. Fizemos praticamente 2 apresentações numa só. Exatamente. E depois como foi no terminal? O terminal também foi muito bom, né? Diferente, porque aquela corre-corre de São Paulo, né, onde quase nunca para. Sabemos. Mas ainda assim algumas pessoas pararam, puderam presenciar, filmaram, tiraram foto. Foi muito interessante também. Aí você imagina um sertanejo num terminal de metrô, vendo o trem, metrô, pessoal, a gente recitando e o avião passando em cima da cabeça. Eu fiquei olhando assim, meu Deus, onde é que eu estou aqui? Então foi muito especial. Eu posso imaginar. Para quem está em casa acompanhando a gente aqui no Tudo Mais, hoje nós recebemos só pessoas assim muito especiais aqui no nosso programa. Quero que vocês contem um pouquinho individualmente para a gente conhecer um pouco mais, não é mesmo, Diogo, da sua história como missionário, como que o cordel entra na sua vida. Conta um pouquinho pra gente da sua história. Eu estou há mais ou menos 10 anos já trabalhando de forma integral, né? Desde a minha conversão aos 17, 18 anos. Tá. Eu trabalho na parte de missões, né? Sempre muito ativo, mas de forma integral, abandonando de fato tudo, né? Para a pregação do evangelho há 10 anos. E o sertão entrou no meu coração de forma muito forte, né? Eu sou nordestino, porém não sou sertanejo. Sou de Recife. Sou de Recife. E Recife entra forte nesse aspecto exatamente porque Recife tem essa questão da cultura, né? Tá. A cultura de Recife é algo gigantesco, né? Então, é forte, então né? Sempre tive essa ideia da escrita do cordel, da poesia em si. Então, ao entrar no sertão,
ao conhecer um pouco mais do cordel, da xilogravura, do desenho, dessa arte em si, a gente começou a perceber essa perspectiva de tentar conseguir esse acesso um pouco melhor para o sertanejo na sua linguagem, né? Que é o que Cristo fez, né? Ele chegava para o agricultor e falava da agricultura, chegava para o pescador e falava de pesca, e sempre se contextualizando para se fazer mais compreensível realmente para o seu público, né? Então, de certa forma, isso também entrou no meu coração num sentido para pregar realmente para o sertanejo, né? Mas, assim, Deus realmente me tirou do lago de trevas, realmente, na minha conversão, e me separou, assim, para a glória dele nesse sentido, né? Para poder pregar o evangelho dele. Eu, minha esposa, deixo até um beijo, uma Claro, da minha esposa, né? Tá lá no sertão do Piauí, quente demais, viu? Que lugar quente, viu? Mas já tem eu filhos? amo o Piauí, temos filhos, o Riquelme, deixando um abraço pro meu filhão, né? Então, Deus tem nos abençoado muito nesse sentido. É o nosso terceiro campo, né? Plantando aí em Caridade do Piauí, uma cidade pequeniníssima, 5.000 habitantes. A gente já está avançando para uma outra cidade, já lá também do lado, Simões, e Deus tem realmente nos surpreendido de forma absurda, sabe? Crescendo muito. Lá também nós temos esse trabalho social com o Instituto Água Viva, então vira um braço para essa ferramenta evangelística, né? Então, Deus tem nos abençoado bastante nesse sentido também. Olha só, e Água Viva é um parceiro nosso aqui, exatamente. Não é mesmo? O Instituto Água Viva é um parceiro muito forte, muito, né, fiel aqui à Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que faz um trabalho maravilhoso. Eu quero mandar um abraço pro Carliston. Um abraço grande, obrigada por tudo, né, que faz esse trabalho de perfuração de poços que leva vida, esperança, né, e evangelho, claro, para a vida dessas pessoas ali no sertão nordestino. Que trabalho lindo, que bom. Quanto tempo já de caminhada com Deus, então? Caminhando com Deus eu tenho aí 18 anos. 18 anos. E só colhendo os frutos. Eu até morei em São Paulo um tempo, né? Eu jogava handebol. Uau! Jogava handebol. Eu cheguei até a jogar na Seleção Brasileira de handebol. Né? Rapidamente eu lembro que um dos testemunhos ao contar, né? Eu rompi o ligamento cruzado dos 2 joelhos, né? E eu fiquei muito triste com isso, sabe? Eu fiquei foi muito doloroso para mim. Eu era contado como fosse um atleta olímpico, né? Futuro atleta olímpico. Quem jogou a Olimpíada foi exatamente pessoas que jogaram comigo, mas eu percebi muito de Deus que eu era aquela ovelha, sabe? Que ele me pegou, que literalmente quebrou minhas patas para que eu pudesse cuidar. Mas ao cuidar das minhas patas, né, literalmente nesse aspecto, eu aprendi a comer com ele, a beber com ele, mas quando eu fiquei melhor, eu percebi que o melhor lugar era poder estar ao lado do meu Senhor, sabe? Ele ao lado do tinha meu pastor. outros planos para a sua vida. Exatamente. Não tenho dúvida. E às vezes algumas pessoas perguntam, né? Mas fulano que jogava com você está lá na Espanha, eu estou lá no Caridade do Piauí, mas eu estou no melhor lugar, que é debaixo da vontade do Senhor, né? Amém, amém. Pastor, conta um pouquinho pra gente, pastor, poeta, gente. Eu nasci e me criei na cidade que eu estou plantando a igreja, em Currais Novos, no Rio Grande do Norte. Uma cidade que ela fica ao norte, ela faz fronteira com Nova York, a 5.667 quilômetros de Nova York. Sensacional isso! Bom demais isso! Logo ali! Logo ali. Então, nós estamos inseridos, o Diogo foi para lá, mas eu nasci numa das regiões menos evangelizadas do país. Não tem um menor índice de evangelho, que é comparado a países perseguidos da janela 1040, né? Então, eu tive o privilégio de nascer, minha mãe crente, num lar crente. Foi uma bênção para mim. Em 96, quando eu me casei, eu comecei a plantar igrejas no sertão, nos povoados, em sítios e povoados, com o meu querido pastor Silvani, que faz parte da minha história. Ele me chamou, porque eu tocava violão, me chamou para acompanhar os cultos lá numa cidade chamada Carnaúba dos Dantas. E nós fomos até a povoados lá vizinhos, Cobra, Ermo. E para você ter uma ideia, eu senti dificuldade de comunicar o evangelho para aquelas pessoas. Interessante, eu sou sertanejo. Até porque naquela época nós não tínhamos, era muito caro literatura, você comprar livros, por exemplo, não tinha. Acesso era difícil. Era difícil. E quando nós tínhamos nossa Bíblia, por exemplo, chegava para o Matuto e dizer, olha, o beneplácito da vontade. Aí, nossa... Como que ele vai entender? Como é que vai entender? Aí, o que é que eu fiz? Poesia. Transformou. Exatamente. O pessoal, muitos não sabiam ler e eu
traduzia por exemplo, eu conto a história que você vai entender no final. Uma poesia aqui, ó. Seu Chico, cabra forte e nordestino, marcado pelo destino, aonde mora é um vazio, esse pobre cidadão, debaixo de um sol quente, chafurdando às vezes a sua mente, mas jogando sua semente em sua nova plantação. Ao andar por suas terras, me recebeu com alegria e uma grande simpatia me fez gravar sua afeição. Perguntei ao seu Chico qual o motivo do sorriso, cercado de tanto imprevisto nessa terrível situação. Antes de fechar minha boca, daí, seu Chico, quase de improviso, relampejou mais um sorriso e respondeu minha questão. Ainda que meu feijão não floresça, e o milhão em boneco de tanta seca, e minha vaquinha no currado de fome desfaleça, dessa minha alegria eu não abro mão, pois minha felicidade e minha cantoria, apesar de tantas milagrias, vem do Deus da minha salvação. Abacuque sertanejo. Abacuque sertanejo. E a gente conseguia passar para ele essa história e ele ia se familiarizando com as narrativas bíblicas, né? A história de Abacuque e tal, essa oração de Abacuque. Então, aí o senhor foi criando poesias para poder recitar ali, mas com a linguagem do sertão. Exatamente, é isso? Exatamente, para que ele pudesse entender. Aí hoje nós temos um site, né? Nós temos um projeto chamado O Verbo em Cordel, que a ideia é exatamente transformar perícopes e textos, né, narrativas, principalmente pensando até em narrativas de conversões, exatamente, porque vai apresentar o plano de salvação e por aí vai, para que as pessoas possam ter acesso. E aí a gente criou esse site juntamente com a Junta de Pinheiros, né, para poder colocar à disposição dos missionários do sertão, onde eles podem simplesmente entrar no site, baixar o PDF, imprimir à vontade, de graça. E hoje tem quase 100 campos no sertão utilizando a literatura de cordel e pregando o evangelho. O site é o verboemcordel.com, né? Vamos colocar na tela, então, aí pra gente, Mateuzinho, www.overboemcordel.com. Overboemcordel.com. Isso, exatamente. Vamos deixar disponível aí na tela para todo mundo que está em casa acompanhando a gente para acessar. Disponível. Isso. Disponível, totalmente de graça. Não precisa solicitar nada do tipo, né? Fica à vontade. Então, não só no sertão hoje, mas também no norte tem sido usado bastante. E pessoas, quando fazem algumas programações voltadas pensando no Nordeste, sempre imprimem, colocam o cordão, que é exatamente de onde vem o nome cordel, né? Por causa da forma que ele era exibido, realmente, né? Através de cordões. Então, tem pessoas que têm utilizado de todas as formas, né? Sempre a gente recebe feedback de pessoas de Minas Gerais, de São Paulo, do Norte, de fato, que tem realmente ajudado a gente nesse sentido e também usado para a glória de Deus. O cordel é o jornal do Matuto. Tinha uma polêmica, um tema ganhava muita fama na mídia, e quando você ia na segunda-feira para fazer a feira lá, você encontrava um cordel, o cara já tinha feito, escrito, estava lá contando a história, né? Por exemplo, a história de Diogo e Sófocles no programa do... Você encontrava, já estava lá no cordão. Já estava no cordão da minha cidade, né? É porque era facilidade, né? A forma de produzir era mais barato, você ter essa questão. Sim. A forma de exibir é mais fácil e também o acesso das pessoas, porque geralmente é um folheto menor que um A4, né? Metade de um A4, basicamente. Sim. Eu não sei por que a Bíblia tem tanta poesia também, né? E é exatamente. Algumas pessoas até... É interessante, a gente estava falando sobre isso esses dias, né? Porque algumas pessoas acabam questionando como se a gente estivesse tentando fazer uma tradução e perguntando se a gente estava sendo meio que buscando uma heresia nesse sentido. E a gente deixa muito claro que é uma paráfrase, para que a gente possa trazer uma compreensão àqueles que têm uma linguagem parecida e conhecem a cultura como algo comum, né? E a própria Bíblia, ela tem essa perspectiva, onde o próprio Paulo ele vai falar sobre algumas questões muito teológicas e profundas, e ele vai concluir com a poesia, né? Como Romanos capítulo 8, né? Que diremos, pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou 1 Coríntios capítulo 3, falando sobre o amor. Então, nós percebemos, né? Nós temos categoria na Bíblia falando de livros poéticos, né? Então, a Bíblia tem muito disso. Não só a profundidade, não só a teologia, não só a técnica, mas também a estética daquilo ali, a beleza do que pode trazer. É isso aí, a poesia dá de show, né? E como que é evangelizar dessa forma para vocês? Respirou fundo, hein? Porque assim... Eu até me emociono por falar, porque é assim, nossa terra, é uma coisa natural, mas ao mesmo tempo, quando nós saímos como contexto que nós estamos aqui e olhamos para o que a gente está fazendo lá, nos emociona de estar fazendo aquilo que a gente ama fazer, que está no nosso DNA, a poesia, né? Você chegar para um matuto e recitar uma poesia, por exemplo, tem dias que eu estou tão triste que meu coração fica estreito, daí eu me ajoelho e oro,
falo com Deus e me deito, pois Ele é o remédio para as feridas do meu peito. Você não tem ideia, Dai, do que esse som meio cantado, poetizado, faz na mente do sertanejo, né? Do povo sertanejo. Você chegar lá num sítio, né? Você nunca vai ver seu Zé, Dona Maria, que está lá, Dona Milagres, que eu ganhei para Jesus, por exemplo, batizei Dona Milagres, seu João. Amém. Pessoas que estão lá escondidos literalmente dentro da Jurema lá. Isso, e nós mato. conseguimos encontrar e recitar uma poesia dessa, ele se conectar com Deus e tem maravilhoso. uma parte muito importante também, que é o desarmar. Porque no Nordeste hoje, principalmente no sertão, o catolicismo é muito forte, certo? Muito, muito forte. O Piauí, não sei se acredito que muita gente não sabe disso, mas o Piauí é o estado mais católico do mundo. Só perde para o Vaticano. Né? É mesmo? Exatamente. Olha só, Então, curioso. você percebe realmente que é algo que é muito forte. Então, aconteceu já da gente tentar evangelizar com um folheto tradicional, que é muito utilizado, e eles conhecem como o papelzinho da lei dos crentes, né? Ou alguns mais antigos falam o papelzinho dos bodes, que eles chamavam muitas vezes os crentes dos bodes, né? Então, existe essa trava. Quando você chega com o tradicional para eles travam. Mas quando você entrega uma literatura de cordel, desarma de forma muito especial, né? Certa vez ele estava contando uma história, ele estava falando sobre um senhor, né, seu Zé lá, falando sobre essa questão de um cidadão que tinha se convertido, que era um ladrão da cidade, que era um cara que tinha roubado todo mundo, que era um político, que não sei o quê. E a gente começou a contar a história de Zaqueu para ele, ele meio que sem querer ouvir. Então foi quando eu introduzi, por exemplo, a história de Zaqueu em cordel, né? Quando você começa a perceber, eu sei como fala assim mais ou menos, né? Lá em Jericó soube de algo interessante, e um caba miúdo, soube até semelhante, que subiu na figueira para não ter mais barreira e veio um tar viajante. Um caba abastado, chefe dos publicanos, mas bem curioso para ver quem estava chegando. Que é esse Nazareno? Um homem tão sereno, para onde ele está olhando? Para surpresa do caba, ele ouviu falar: "Ei, Zaqueu, desce, homem, hoje eu vou pro teu lar." Zaqueu logo aceitou, mas o povo tudinho falou: "Esse só sabe é roubar." Mas Zaqueu foi caba homem e foi logo prometer: "Para quem eu roubei, 4 vezes mais vou devolver. E de tudo que tenho, de metade me abstenho para quem não tem o que comer." Então Jesus falou: houve salvação aqui, foi para salvar pecador que o Pai enviou a mim. Zaqueu estava perdido e encontrou um abrigo, tá muito melhor assim. Agora me diga uma coisa, se Cristo salvou Zaqueu, um ladrão tamborete, mas que se arrependeu, não tem chance para você? É só se arrepender, seu Zé. E que do Filho de Deus. Ai, né? que Então você desarma maravilhoso. totalmente isso, porque tem o ritmo, a melodia, tudo que vai conduzindo, as pessoas vão chegando, desarma totalmente. Então ele esquece até todo o processo daquilo que o padre falou de repente na missa, para que a gente possa entender sobre o Evangelho se de Cristo. envolve na história, isso. não é mesmo? Eu tava falando com o Diogo essa semana, não faça isso em casa, gente. Nós chegamos em comunidades que não tem presença evangélica, né? Aí, se você chegar assim, diz, olha, seu Zé, vamos ali no culto da Igreja dos Crentes, ele Não vai. recebe você bem, você toma café. Não vai, não. Não vai, não. Aí eu chego assim, eu faço, gente, seu Zé, vamos ali no forró dos crentes? Aí vai, é? Ele fica, e crente dança forró? Eu disse, vá lá para o senhor ver. Aí sempre eu levo o sanfoneiro, né? O pessoal que nos acompanha, sempre tem um cara com violão, tem poesia. Aí o seu Zé acaba indo, eu faço 3, 4 poesias ali no alpendre dele, ele diz, rapaz, então eu vou. Não deixa de ser um forró fake, vamos dizer. Gente, que maravilhoso receber vocês aqui. Quem vir aqui acompanhar a cantata da Mocidade vai encontrar um pouquinho disso, é isso que Com vocês... certeza. Um pouquinho, só um spoilerzinho Exatamente. do que vai ter na cantata, é isso? Isso. Que vocês falaram pra gente aqui? Será isso, Exatamente. Diogo? Também, né? Tem vários. Não perca essa oportunidade para você poder sentir um pouquinho daquele calor nordestino sertanejo. Que delícia. Né? Com essa poesia e com esse sotaque, né? O sotaque é maravilhoso. Gente, muitíssimo obrigada. Obrigado. Pastor, obrigada. Diogo, muito obrigada. Prazer todo nosso. É um prazer, uma honra recebê-los aqui no Tudo Mais. Obrigada mesmo. Tá aí para você na tela, você estava vendo o convite amanhã, dia 14, às 19 horas, aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Venha, assista, venha presencialmente que vai valer a pena, não é Já isso? chega e acaba bom. Venha-se embora. É pra se embora, Jesus te ama demais. Muito obrigada, gente. Nós